Olá, tudo bem? Bem, neste vídeo de hoje nós vamos falar de um assunto fundamental sobre System Design. E eu, de fato, acredito que você já deve ter ouvido falar sobre esses elementos, né? Mas usando outras formas de falar ou outras maneiras de se dirigir a esses tipos de situações, vamos dizer assim. Bem, hoje em dia é muito fácil, né, a gente lançar os nossos sistemas em produção, pegar uma aplicação, subir num servidor de nuvem, a gente pode usar várias coisas aí, né? Hoje a gente também tem muitos provedores de nuvem fornecendo vários tipos de serviços e facilidades, né, que nos permite alcançar esse nível de velocidade de entrega das nossas aplicações em produção, né? Eu vou aqui citar alguns recursos, né, que a gente encontra nos provedores de nuvem, como infraestrutura como código, infraestrutura como serviço, plataforma como serviço, sistemas como serviços, banco de dados como serviços. Ou seja, a gente tem várias outros recursos que nos facilitam a vida diariamente. Só que cada uma dessas facilidades nos traz uma série de desafios que a gente precisa entendê-los, a gente precisa ter conhecimento das ferramentas que a gente está usando e como a gente vai lidar com esses problemas. Por exemplo, usar todos os recursos de nuvem e que a nuvem entrega nos ajuda bastante a resolver os problemas do dia a dia, mas eles não resolvem definitivamente os problemas quando o bicho começa a pegar, né? Por exemplo, imagina, quando o seu sistema começa a ficar lento demais, a sua API começa a aumentar o tempo de entrega, né, de uma requisição, e aí os seus usuários começam a abrir tickets para que você resolva o problema definitivamente, né? O que você faz nesse momento? Você sabe se você precisa escalar o número de CPUs, ou a quantidade de memória, se é o disco, se é a rede, se é a quantidade de máquinas. Você sabe exatamente o que você precisa fazer nesse momento? E você também já parou para pensar quando é que é necessário optar por uma escala vertical ou por uma escala horizontal? Você de fato entende a diferença entre elas? E outra coisa, você é de fato consciente sobre os desafios que cada uma dessas opções traz para o seu dia a dia? E além disso, os custos que elas vão acarretar para as suas escolhas? Bem, é sobre isso que vamos falar no vídeo de hoje. Bem, pessoal, aqui você tem dois tipos de usuários da sua aplicação, tá bem? E eles estão aqui requisitando o servidor em busca de respostas da sua Web API, tá? Que está publicada aqui na internet. Então, percebam aqui na figura que a gente tem aqui no diagrama, na verdade, que a gente tem um usuário mobile e um usuário web. Tá? Ambos estão requisitando o servidor e o servidor está respondendo para esses usuários. E, obviamente, esse servidor pode estar se comunicando também com uma base de dados. Tá? Como a gente está vendo aqui, o servidor requisita a base de dados e o servidor da base de dados responde para o servidor de APIs, que responde para os determinados clientes. Tá? E vamos aqui tentar imaginar o seguinte, que existe esse cenário que a gente vai imaginar, é um cenário que normalmente acontece em algumas empresas, que é ter essa estrutura de servidor aqui deployada no parque de máquinas on-premise, ou seja, in-house, dentro da própria empresa, né? Ou seja, em máquinas bare metal, ou seja, em servidores virtualizados, tá? Mas o ponto aqui é, se a sua empresa não tem capacidade de escala, o que aconteceria se o servidor físico, o bare metal, cair?
né? A sua API vai deixar de responder. Ou se o banco de dados, o servidor de banco de dados deixar de responder, a sua API vai eventualmente consultar a base de dados e a sua API vai deixar de responder para os usuários finais, né? Então, o que a gente precisa fazer nesse momento para possibilitar um nível de escala maior? A gente precisa levar esse cenário que a gente está vendo aqui no cenário 1, onde as coisas estão dentro da empresa, para um cenário de nuvem, né? Normalmente é o que se faz hoje em dia pela facilidade dos provedores de nuvem nos oferece, né? E aqui você pode colocar essa aplicação no servidor Azure, AWS ou GCP, que é o Google Cloud Provider, mas isso aí fica ao seu critério, tá? E eu deixo que você tome essa decisão, tá? Mas você, quando toma essa decisão de tirar o servidor das suas máquinas dentro da sua empresa para um servidor de nuvem, você pode se perguntar, se você não conhecer muito bem o que está acontecendo, você pode se perguntar, tá, e qual a diferença de eu tirar o servidor da minha empresa e jogar para um provedor de nuvem? Na verdade, nada, ok? A essência que acontece aqui não muda, porque o que temos na nuvem é um conjunto de servidores físicos ou virtualizados que estão funcionando para atender as demandas dos usuários, ou seja, o usuário é você, desenvolvedor de software, engenheiro de software, ou uma empresa que está pegando o seu serviço, né, ou a sua plataforma, ou o seu sistema que rodava dentro da sua própria infraestrutura e levando para o servidor de nuvem. Tá? Por outro lado, a gente começa a perceber aqui que o que vai fazer a grande mudança, a grande diferença de desafios que a gente vai lidar é o contexto de escalabilidade. Porque, como eu falei anteriormente, se sua empresa não é capaz de gerir a escala automática dos servidores, o provedor de nuvem com certeza vai te dar isso. E aí você começa a enfrentar outros desafios, né? Quando usamos um provedor de nuvem aqui, eles assumem a responsabilidade sobre esse ponto de escalar as máquinas, escalar os serviços que suas aplicações dependem. E aqui você pode estar falando de escalar o seu sistema web, ou a sua APIs, a sua plataforma de APIs, ou o seu banco de dados, né? Ou o sistema de mensageria, por exemplo. Mas para tudo isso aqui acontecer, você vai ter que pagar um preço, né? Você vai ter que pagar aí para o provedor de nuvem te proporcionar toda essa elasticidade que existe dentro da escalabilidade. Aqui temos um cenário onde temos uma aplicação web, né? E uma outra aplicação mobile requisitando tudo isso. E aí a gente tirou esses servidores aqui de dentro da empresa e jogamos eles para dentro de uma estrutura de nuvem, né? Mas jogando para uma estrutura de nuvem, ainda eu tenho uma máquina e eu tenho um servidor de banco de dados. Só que aqui agora eu aumentei a demanda, ou seja, eu aumentei a quantidade de usuários que estão requisitando a minha API. E, fatalmente, a quantidade de requisições que chega para a minha API vão ser redirecionadas também para a base de dados, né? Se você perceber aqui, todas essas aplicações estão requisitando o nosso servidor, ok? E fatalmente o servidor vai requisitar o banco de dados, que vai ter um aumento de processamento aí, ok? O que a gente está tendo aqui? A gente está tendo escalabilidade, né? A gente precisa, na verdade, trabalhar a escalabilidade. Mas o que é escalabilidade vertical e o que é escalabilidade horizontal? A escalabilidade vertical, aqui eu estou aumentando CPU e memória, por exemplo, beleza? Vou botar aqui negrito em itálico. E quando eu estou falando de escala horizontal, eu estou falando em aumento da quantidade de máquinas, ou seja, você aumenta a capacidade de resposta dos seus sistemas, aumentando a quantidade de máquinas, tá? Mas o que diferencia, né,
só aumentar a quantidade de máquinas ou o que diferencia a escolha de aumentar a capacidade do tamanho da máquina, né? Aqui a gente vai ver uma tabelinha que vai te ajudar a entender quando é que você precisa escalar verticalmente e quando você precisa escalar horizontalmente. Mas aqui nos servidores de nuvem você não tem mais aquele medo, né, de que o seu servidor vai ficar offline, porque os servidores de nuvem te vendem um SLA de funcionalidade, né? Eles ficam uptime, que a gente chama, ou seja, eles ficam online quase que 99,999% do tempo. É isso? Então, para que isso aconteça, eu acho que, se eu não me engano, para esse número que eu falei, são 5 minutos offline durante todo o ano. Então, a gente tem aí um aumento de disponibilidade dos nossos sistemas, né? Então, vamos ver aqui uma comparação para a gente tentar entender e entender de uma vez por todas o que a gente consegue perceber quando é que chegou a necessidade de escalar horizontalmente e quando é que chegou a necessidade de escalar verticalmente e, além disso, quais são os desafios que cada uma desse tipo de escala nos traz, tá bem? Olha só, falando aqui em escala horizontal, a gente fatalmente está trazendo um desafio para o nosso dia a dia, que é ter um load balancer, beleza? Por que eu preciso de um load balancer quando eu estou escalando horizontalmente? Bem, a gente já entendeu que escala horizontal é aumentar a quantidade de máquinas. E o que um load balancer faz? Vocês já devem ter visto algum vídeo aqui no canal onde eu falo sobre load balancer implementado usando o Ocelot. E aí você vai começar a entender que o load balancer é responsável por direcionar o tráfego para as máquinas corretas ou as máquinas que estão disponíveis naquele momento para responder à requisição, tá? Por outro lado, aqui na escala vertical a gente não tem essa necessidade. Por quê? Porque a gente está trabalhando em um único servidor, né? A gente trabalha em um único servidor. E trabalhando em um único servidor, a gente não precisa ter um load balance, porque o servidor é só aquele servidor que responde, né? Aqui, qual é o outro ponto? Resiliência. A gente precisa trabalhar resiliência, tá? Deixa eu aumentar um pouco essas fontes aqui, que eu acho que vai facilitar vocês verem aí no vídeo. Pronto, aqui, beleza. Vamos botar aqui para tamanho 15. Deixa eu só fazer isso aqui. E aí acho que vai aumentar para todos eles. Se eu aumentar separadamente, eu acho que vai ficar mais fácil. O que a gente tem aqui sobre resiliência? Bem, a gente vai ver logo a seguir um outro ponto que vai nos permitir entender o ponto de resiliência. Mas aqui é o seguinte: quando a gente trabalha com as nossas aplicações espalhadas em vários servidores, né, cada uma delas precisa consultar o outro servidor, ou seja, o serviço que está em outro servidor, para obter uma parte do dado que o serviço que requisitou precisa. Por exemplo, quando a gente está trabalhando no cenário de microserviços, a gente entende que cada um dos serviços tem parte da informação do todo da plataforma, né? Então, o serviço A requisita o serviço B, que requisita o serviço C. Então, para esse ponto aqui, se um dos serviços falhar, o serviço requisitante ele precisa ser resiliente ao ponto de, ok, o serviço que eu requisitei está offline neste momento, ou seja, ele não responde, seja por qualquer outro motivo, porque a carga que ele está recebendo é muito alta e ele está pedindo para os serviços requisitantes segurarem um pouco a onda deles lá, né? E demorarem um pouco para voltar a requisitar, ou porque o servidor que foi requisitado ficou offline. E aí a gente precisa ficar retentando, né? A gente precisa trabalhar algumas políticas de retentativa de consulta. E aí o serviço requisitante precisa trabalhar resiliência.
O outro ponto aqui, de contrapartida da escala vertical, é que a gente tem um único ponto de falha. Por quê? Porque tudo roda no mesmo servidor. E se alguma coisa falhar, vai falhar aquele servidor, tá? E vou deixar uma outra nomenclatura daqui, que é o Single Point of Failure, que é uma expressão bastante conhecida aí na internet, beleza? Deixa eu só aumentar isso aqui para o tamanho 15, para facilitar vocês verem no vídeo. O outro ponto aqui que a gente vai ver é chamadas de rede, né? Chamadas de rede, elas são muito importantes serem muito bem analisadas aqui. Por quê? Porque nas chamadas de rede você envolve protocolos como, por exemplo, RPC, TCP, HTTP, dentre outros protocolos, né, que a gente conhece. Mas o contraponto aqui na escala vertical é que a gente tem comunicação interprocessos ou interprocess communication. E o que isso representa para a gente entender aqui? Obviamente, escala vertical é um grande servidor com grandes recursos de máquina, né? Com muita memória, com muita CPU, com um disco SSD muito bem instalado ali, e os serviços que estão rodando todos naquela máquina, eles se comunicam, né, interprocessos, ou seja, eu tenho várias threads se comunicando ali dentro do mesmo servidor, beleza? Essa é a grande diferença aqui entre o ponto da escala vertical e entre a escala horizontal. Tá? O outro grande ponto que eu acho um dos mais importantes aqui é entender que na escala horizontal você vai ter o teorema CAP, parte do teorema CAP aqui, mas eu não vou deixar ele aqui para não confundir a cabeça de vocês. Eu vou colocar aqui consistência eventual. E eu vou deixar aqui entre parênteses inconsistência de dados, que é exatamente o que esses dois conceitos, que essas duas formas diferentes de falar vai resultar na mesma coisa. Por quê? Quando a gente está trabalhando num ambiente em que a gente tem vários servidores, num ambiente, numa plataforma de microserviços, por exemplo, a gente sabe que eventualmente um microserviço vai ser mais rápido do que o outro, por N motivos, né? Que não vem ao caso aqui agora explicar, mas que eu queria que você entendesse que é o seguinte: se um microserviço ou um serviço receber um dado ali, uma parte do dado, ele vai persistir aquele dado, mas o contexto que aquele dado vai gerar para fora daquele microserviço não quer dizer que ele vai possibilitar gerar uma consistência dentro da plataforma toda, tá? Então, eventualmente, a plataforma toda será consistente mediante o contexto daquela informação. Por outro lado, vai também ter momentos em que a parte daquela informação vai estar inconsistente, porque nem todos os serviços foram capazes de processar toda a informação, tá? E é aqui que você precisa entender quais são os desafios, tá, que cada um desses tipos de escalabilidade nos traz, beleza? O que a gente vai ter aqui, por outro lado, trabalhando na escala vertical? O contrário disso, que é consistência de dados, tá? Por quê? Porque tudo roda no mesmo servidor, né? Todos os sistemas processam no mesmo momento. Então aqui a gente não tem essa necessidade de lidar com consistência eventual, tá? E o que demanda a gente ter uma escala vertical, ou seja, a gente aumentar a quantidade de servidores na nossa infraestrutura? É que a escala nesse ponto é medida devido ao aumento da quantidade de usuários. Ou seja,
À medida que os usuários a quantidade de usuários vai crescendo na nossa plataforma, ou seja, eles vão querendo acessar os nossos serviços, a gente demanda a escala horizontal, tá? E qual é o outro desafio que a gente tem aqui na escala vertical? A gente tem limitação de máquina. Mas, pô, se eu tenho limitação de máquina, então eu vou colocar sempre mais máquina, né? Nem sempre, tá? E aí você pode me perguntar assim, tá, beleza, Roberto, opa. Então, quando é que eu devo escolher a escala horizontal ou quando é que eu devo escolher a escala vertical? Eu vou te dizer aqui agora, sempre. Sempre você vai ter que escalar ou verticalmente ou horizontalmente. Mas esse ponto da escalabilidade você vai ter que escolher sempre. Por quê? Perceba o seguinte, se você escala ou se você disponibiliza um servidor só da sua aplicação, você vai ter que escalá-lo verticalmente, né? Em algum momento do funcionamento do seu sistema, você vai ter que escalar isso verticalmente. Aumentar a memória, aumentar a CPU, trocar disco, por exemplo, né? Só que perceba o último item aqui, existe uma limitação de máquina. Vamos supor que você escolha um tipo de máquina dentro do seu provedor de cloud e aquele tipo diz assim, olha, essa máquina só suporta aumento de recurso dela para até 32 GB de memória e 8 núcleos de CPU, tendo um disco SSD que suporta até 32 GB de storage. Eu acabei de dizer que a máquina tem limitação, né? E aí você entra no outro lado da escalabilidade, que é a escalabilidade horizontal. Por quê? Se você já tem uma máquina que tem essa limitação de elasticidade, quando a quantidade de usuários começar a aumentar, quando os usuários quererem acessar o seu sistema, você vai precisar replicar essa configuração para outras máquinas, e aí você começa a adicionar outras máquinas ou você habilita, né, o seu provedor de cloud para ele adicionar automaticamente outras máquinas iguais a estas que você acabou de configurar, para que você consiga dar respostas, para que você consiga ser capaz de responder às requisições que os seus usuários estão fazendo ao seu sistema, beleza? Bem, pessoal, era isso que eu precisava explicar e deixar claro para você como é que você lida com essa questão básica de escalabilidade, né? Quais são os momentos em que você precisa ter conhecimento do que você precisa escalar verticalmente e do que você precisa escalar horizontalmente e o que isso traz de benefício e de desafio para você no seu dia a dia, tá? Não é fácil trabalhar com esse tipo de escolha, porque se você aumenta a capacidade vertical da máquina, existe um custo muito maior. Se você decide adicionar mais uma máquina, existe um custo menor, mas à medida que a quantidade de máquinas aumenta dentro da sua infraestrutura, você adiciona custo também na sua conta no final do mês, beleza? Mas aqui eu deixei claro para você, ou pelo menos eu imagino que eu tenha sido claro o suficiente para que você entenda quando é que você deve optar por escala vertical e quando é que você deve optar por escala horizontal. Mas entenda, sempre você vai ter que lidar com as duas, tá bem? Bem, se você chegou até aqui e não se inscreveu no nosso canal, se você ainda é novo aqui e não se inscreveu no nosso canal, se inscreva aqui no nosso canal, dê um like nesse vídeo se você gostou desse vídeo e também compartilhe esse vídeo nas redes sociais, nos ajudando a disseminar o conhecimento gratuito que estamos gerando aqui com os nossos conteúdos da Emerging Coach, tá bem? Eu vou ficando por aqui e até o nosso próximo vídeo, pessoal.